A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, amém. Eu estou feliz de estar aqui na casa do Senhor. Nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esse momento, né, de nós estarmos juntos. E também nós queremos agradecer todos que estão entrando aqui em nosso último estudo sobre a justificação, nesse processo de salvação, né, que nós estamos passando, amém? O Jonas, você pode ver a imagem aqui, pode corrigir um pouquinho? Glória a Deus, amém? Então, quando nós estamos falando sobre a salvação, nós falamos já sobre o que conte como a salvação, e nós falamos que a salvação não é algo de uma vez só, não é de uma oração que você repete, mas a salvação é um processo, é uma vida de consagração na presença de Deus, e é algo em que nós estamos andando com Jesus Cristo e nós estamos agradando Ele com as nossas vidas. Isso conste mais como a salvação, né? E para nós sermos salvos, nós temos que entender que não tem nada a ver com a tradição, tem nada a ver com nada assim, não tem nada a ver com placa da igreja, mas tem tudo a ver com o seu relacionamento com Jesus Cristo. E isso sim que vai constar como a sua salvação. A salvação, nós estamos assim, falando sobre isso para que nós possamos entender o que é tradição humana e o que é realmente o que diz a palavra do Senhor. O que importa nessa vida não é o que diz assim o pastor, não importa o que diz a sua igreja, mas é o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença para a sua vida. Para nós sermos salvos, exige que você arrependa dos seus pecados. Depois que você arrependa dos seus pecados, exige que também você se batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E depois disso, exige que você receber o dom do Espírito Santo com a evidência em falando outras línguas. Essas não são escolhas, não são coisas que, mas pastor, tipo, eu já batizei em nome de Jesus, mas daí o Espírito Santo, com evidência em falando outras línguas, não é para mim. Não são escolhas, ou seja, a gente vai no drive-thru do Mac, né, para pedir o que a gente quer no nosso hambúrguer. Não é isso, você não tem o direito de fazer isso. O Pedro, no dia de Pentecoste, para cumprir as Escrituras, ele levantou e diz: arrepende cada um de vós e seja batizado para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sempre no livro de Atos, quando as pessoas receberam o dom do Espírito Santo, eles receberam com a evidência falando outras línguas. Isso eu não estou dizendo para ganhar nada. Eu não posso dar para você o Espírito Santo, somente você que pode receber o dom do Espírito Santo. E olha, você pode receber o dom do Espírito Santo sentado, você pode receber o dom do Espírito Santo em pé, você pode receber em culto, assim, de congresso, com multidão de pessoas, você pode receber aonde você está. Por quê? O Espírito Santo não é algo que nós damos para você, mas é algo que você recebe do alto. É algo que você recebe de Deus. É quando você arrepende dos seus pecados, você está limpo diante do Senhor. E depois que você seja limpo diante do Senhor, você pode receber aquilo que Ele tem para você. Porque Ele escolheu línguas estranhas para mostrar o sinal de receber o Espírito Santo. Eu não sei, mas o Tiago fala sobre edificando a vossa santíssima fé, falando em outras línguas, né? Paulo também, aquele que escreveu 13, né, epístolas, ele que falou também, eu falo em mais línguas do que vocês outros. Então, ele está dizendo assim, que nós temos que fazer isso. No livro de Atos, quando alguém recebeu o Espírito Santo, eles sabiam porque eles falaram em outras línguas. Quando Paulo estava viajando, em Atos capítulo 19, ele perguntou uma coisa para os discípulos de João: vocês recebestes desde vocês crerem? Porque algumas pessoas, mas pastor, eu creio em Deus, eu creio no Evangelho, e isso é o Espírito Santo. Olha, isso é muito importante, não quero fazer desconto com isso, mas você tem que entender que Paulo escreveu e falou, você recebeu o quê? O Espírito Santo. E quando impulsaram as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Como então Paulo e os seus discípulos e todos que estavam ali sabiam disso? Porque falaram outras línguas. Como eles sabiam que a casa de Cornélio
recebeu algo de Deus, porque eles falaram outras línguas, e de novo Cornélio era o centurião romano, né? Se precisava um sinal, aquele momento seria para o sinal, porque ele nem era judeu, ele era italiano, nem judeu ele era, mas quando eles ouviam ele falando em outras línguas, eles falam, poxa vida, nós não podemos negar o mover de Deus na vida desta pessoa. Então, quando você recebe o Espírito Santo, também ninguém pode dizer que você começou a falar um monte de coisa que não fez sentido. Não. Você, com um rosto mudado na presença de Deus, começou a fluir águas vivas e você começou a falar uma coisa que não era manipulada. Era uma coisa que você nunca falava antes e é o dom do Espírito Santo na sua vida. E essas são coisas maravilhosas e são coisas excepcionais que nós precisamos ter em nossas vidas, em nossas igrejas, mas isso não conste como a salvação assim, final de nossas almas. Nós precisamos ainda ter uma vida em consagração de Deus. Nós temos que viver andando com Jesus Cristo. Nós precisamos passar pelo processo de santificação, e a gente já falou que a santificação significa separado para o uso dele, né? Nós precisamos passar essas etapas para nós possamos chegar e ser salvos. De novo, você pode ir para a igreja, você pode receber oração, Deus pode curar a sua alma, assim, a sua vida, físico, mas nada importa, porque é apontado para todo homem um dia morrer. A única coisa que é garantida na vida é que eu e você, se o Senhor Jesus Cristo não arrebata a sua igreja, não chamar a sua igreja, todos nós vamos morrer. Se for de acidente, se for de homicídio, se for de causas naturais, todos nós vamos passar por isso. E se você vai passar por isso, você tem que garantir já que você é salvo. E não salvo de pensar que você é salvo, né? É uma coisa você pensar que é uma coisa, e outra coisa saber que você é salvo. E é isso que nós precisamos ter. A santificação é separado para o uso dele. Através da santificação, nós tornamos mais como ele. E olha, se nós precisamos em um momento da igreja tornar mais como ele e menos como o mundo, é agora, é hoje. Nós como a igreja, eu como pastor, você como irmão e irmã, você precisa ser o espelho de Deus para a sua família, para as pessoas em que você trabalha e para onde você for. Esse era o objetivo de Jesus Cristo, né? Os discípulos, eles sabiam que eram os discípulos, porque eles falavam como aqueles, a Bíblia diz, como se estivessem com Jesus Cristo, né? Ninguém acreditava em Pedro quando ele negava Jesus. Não, mas você fala diferente, você age diferente, você é uma pessoa diferente. Por quê? Ele estava 3 anos nesse ministério de Jesus Cristo. Com certeza ele estava sendo mudado. Então você tem que se perguntar, se você entrou à igreja faz muito tempo, e você não mudou nenhum hábito, e você fica lutando para conseguir qualquer conquista, e você fica vivendo em pecado, não mudado, você precisa entender que você não está passando e deixando Deus de moldar você. Nós precisamos que Deus molde nós, que Ele forma a gente, que Ele tem as suas mãos, né, na vasilha de barro, né, que ele vai moldando a gente conforme não a imagem do mundo, não em que o mundo quer que você fique, mas na imagem dele. Assim, a nossa igreja, vamos fazer uma diferença. Paulo, quando ele teve a experiência com Jesus Cristo, ele saiu dali mudado. E muitos não acreditavam, pensavam que ele estava fazendo uma armadilha para matar mais cristãos, mas quando ele começou o seu ministério, ele foi para o deserto, 3 anos e meio, e quando ele foi aprender e ficou um tempo com Deus, quando ele voltou dali, ninguém ficou assim, questionando o ministério dele, porque eles sabiam que esse Paulo, que apesar de não conhecer Jesus Cristo pessoalmente, quando ele esteve na terra, conheceu Jesus de tal maneira como os discípulos conheceram Jesus. Imagina isso. Ele conheceu Jesus da maneira, e você também pode conhecer Jesus, da maneira que os nossos discípulos, os apóstolos, conheceram Jesus Cristo.
se você deixar o Senhor Jesus moldar a sua vida e a sua alma. Mas nessa lição nós vamos chegar para a justificação. Justificação, e depois da justificação, a glorificação. É uma palavra que eu posso usar, glorificação? É a glorificação. Então eu quero falar o que é a justificação, o que é justo. Justo fala de retidão, né? Justo fala de algo reto, algo certo, algo certíssimo, né? Mas a justificação é declarar que uma pessoa é justa ou que é absolvida de um crime. É um termo legal, é um termo que vem de um termo jurídico, né? Que fala sobre a absolvação, que fato que torna, assim, para muitas pessoas, desagradável falar isso, né? Mas a justificação é quando Deus declara sobre nós que nós somos justos, que nós somos os seus filhos, que nós somos aquilo que nós dizemos que nós somos. Porque, assim, às vezes nós ficamos falando que, eu sou isso, aquilo. Tá, beleza, mas eu preciso que Deus fale que eu sou justo. Que Deus confirma através da sua justiça e impor a sua justiça sobre eu, que me faz, assim, reto e agradável aos olhos do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Sendo justo significa que você não tem nada pendente contra você. Eu lembro, de uma certa forma, eu vivi no passado de uma forma em que, assim, eu não era uma pessoa boa, vamos dizer assim. Eu era aquele tipo de pessoa que, quando vi uma viatura da polícia, eu fui na outra direção. Eu fui na outra direção. Eu fui aquele tipo de pessoa que eu vivi medo, na verdade. Não era nada grave, não matei ninguém, mas eram algumas coisas pendentes, uma ficha suja que eu tinha. E eu sabia, se a polícia, se a viatura, se um blitz acontecer, eu vou ser pego e preso em flagrante. Não vai ter como eu fugir disso, porque eu sabia que eu não estava vivendo em retidão à lei. Eu não estava vivendo em alinhamento com a lei, então eu sabia que, poxa, eu preciso fugir da lei. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que não querem nem entrar à igreja, porque eles pensam que, poxa, eu não estou vivendo certo, eu estou vivendo errado, e eu preciso fugir da lei, porque eu não sou justo. E você sabe disso em si mesmo. E você tenta se fugir da lei, porque você não está vivendo em retidão com a lei. Você não está vivendo em alinhamento com a lei de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, o que declara você justo não é a igreja, nem é o pastor, mas é o próprio Deus. O justo viverá pela fé. O Abacuque 2:4 diz que Paulo também ecoava. Ele diz, você será justo porque você está vivendo pela fé. Você está deixando que o Espírito Santo lavasse os seus pecados. Você está caindo sim de vez em quando, mas você se está levantando e você está confessando os seus pecados. E assim você vive uma vida em justiça. E olha, nada melhor, quando eu finalmente cheguei a limpar a minha ficha, e demorou anos, tá? Mas depois que eu limpei a minha ficha, eu às vezes ficava dirigindo com a Tiffany e eu já tinha uma ficha limpa, graças a Deus. Mas eu vi uma polícia e eu já tentava assim, evitar, e ela ficou assim, poxa, por que você está evitando a viatura da polícia? Falei, mas porque ele vai me pegar. Pegar de quê, Aaron? Falei, poxa, pois é. Porque eu tenho uma ficha limpa. É isso que significa sendo justificado. Que você tem uma ficha limpa. Então, eu quero dizer para você, alguns de vocês presta atenção, vocês têm uma ficha limpa, porque o Senhor perdoou os seus pecados. Mas vocês ficam fugindo da lei. Vocês ficam fugindo da graça e da misericórdia de Deus, porque você acha que Deus é aquele barbudo branco, com raios nas suas mãos, que vai atingir você, que vai matar você de uma vez só. Não é isso. Sabe quem plantou essa ideia na sua mente? Foi o Satanás, aquele acusador dos irmãos, aquele difamador. Diabo significa em grego difamador. Ele fica difamando você, dizendo que você não é digno. Mas o Senhor me enviou aqui para dizer para você, se você arrependeu os seus pecados,
se você for batizado em nome de Jesus, e se você está vivendo na graça e na misericórdia de Deus, e deixando ser usado por Deus, você não tem nada a temer, porque Deus chamou você justo. E o que Deus chamou você justo, não deixa o inimigo tentar infiltrar a sua mente e chamar você de outra coisa. Você é justo diante do Senhor. Em Gênesis capítulo 18 e 25 diz assim: longe de ti o fazereis tal coisa, matareis o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Está falando, o povo do Velho Testamento falava assim: será que Deus não vai fazer justiça? Será que não vai acontecer alguma coisa? Será que Deus vai deixar os ímpios? Porque olha, uma coisa que frustra a gente é quando os ímpios saiam impunes. É quando não tem uma justiça, é quando não tem consequências de coisas que estão sendo feitas errados, né? Isaías também 3, e 3 até 15, diz assim: o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, os que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagueis o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando em Isaías 3, olha que ele é um juiz. E às vezes as pessoas não conseguem superar dificuldades porque alguém entrava no seu passado e fez algo mal com você e saiu impune. Você está falando a verdade. Eu conheço pessoas que foram abusados como crianças que não conseguem superar isso. Por quê? Porque eles estão esperando uma justiça, estão esperando algo acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele é um Deus justo. Ele não consegue não ser justo, porque isso é um atributo dele. Ou seja, é a maneira que Ele é justo. E Deus, Ele não vai deixar ninguém sair impune. Ele vai fazer a sua justiça. Ele vai fazer a sua justiça aqui na terra. Você não precisa preocupar com aquilo que aconteceu para você no passado. Era injusto? Sim, era injusto. Que alguém matava o filho, que alguém fez isso, que alguém estrupou, que alguém fez um abuso. Sim, era injusto, sim. Mas nós temos que confiar que Deus é justo. E que no final das coisas, as únicas pessoas presas através desses atos, assim, horrorosos, são nós que não perdoamos. Nós precisamos que a sua justiça corre em nossas vidas, em que Ele possa libertar a gente de todo o mal, e de toda essa doença e esse mal. Deus está querendo que nós possamos superar essas dificuldades. Em Amós capítulo 5, Amós era um profeta que falava: poxa Deus, o povo de Israel é horrível. Deus, você não sabe. Olha só, e Deus estava olhando para o povo de Israel. Eles venderam pessoas por um preço de sandália. O povo de Israel era extremamente injusto. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Ele até diz que os ricos deitaram em suas camas de mármore e ficavam vestidos de linhos finos e tudo mais. E parecia, não acha às vezes, que parece que os ímpios são os mais que conseguem os benefícios? Mas o que o Amós diz no final de todas as coisas? Ele diz em Amós 5 e 24, ele diz: corra, porém, a justiça, como as águas, e a retidão como um ribeiro perene. Ele diz no final de tudo isso, como nós podemos dizer também: corra o Senhor a sua justiça como as águas, e a retidão como um ribeiro perene. Deus está pronto a perdoar você dos seus pecados. Deus está pronto, não importa o que você fez no passado, mas o que nós precisamos não é que os males da sociedade ficam se escondendo em lugares assim. Nós precisamos que a justiça de Deus se venha
e que Ele faz a justiça, porque quando a justiça é comparado com a água, é algo que vai limpando, é algo que vai purificando, é algo que vai tranquilizando as coisas. E nós precisamos de um bom juiz chegar através do tumulto, através de tudo que está ruim e consertar as coisas. Sabe, o juiz, ele é o fundamental em qualquer sociedade. A sociedade pode ser julgada por seus juízes, se são corruptos ou não são corruptos. Porque o juiz bom, ele chega e ele vai julgar imparcialmente as coisas. Ele não vai beneficiar alguém de partido porque eles deram dinheiro, propina, alguma coisa. Não, ele vai fazer aquilo que está certo. O bom juiz é o maior pesadelo para qualquer ladrão. O bom juiz consegue chegar para uma situação atumultada, uma situação caótica, uma situação em que a perversidade está cada vez mais crescendo e colocar em ordem as coisas. E eu quero dizer para você também nessa noite, Deus é um bom juiz. E se a sua vida está aturbulentada, se a sua vida está caótica, se a sua vida está em extremamente problema, não foge da justiça de Deus, corra a justiça de Deus na sua vida. Porque quando a justiça de Deus venha, sim, às vezes vem com a vara, às vezes vem para castigar, sim, mas a justiça de Deus vem para purificar e para trazer ordem e para trazer retidão na sua vida. Você não precisa preocupar dessas coisas. Também no livro de Miqueias, capítulo 7, e versos 18 até 20, 8 até 20, na verdade. 18. Ele diz em 18 até 20 de Miqueias 7, quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? E lembra, tudo isso é escrito para um país que é longe da presença de Deus. E isso significando que também está escrito para você que está longe da presença de Deus. Perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Ou seja, Deus, Ele não é um Deus que quer ser irado, Ele não é um Deus que é brabo, Ele é um Deus que prefere ser bondoso. Ele se deleita na benignidade. Benignidade é o quê? É quando o bom pai, ele não quer corrigir o seu filho, mas ele corrige o seu filho porque traz uma dor para seu coração, sim. Mas ele sabe que se eu não corrigir o meu filho, se eu não trazer uma justiça para o meu filho vai sair e vai piorar. E não vai viver na potencial que ele tem. Dói mais o filho para o pai corrigir o filho do que o filho que está sendo corrigido do pai. Dói mais. Porque Deus está querendo dizer, olha, eu prefiro ser bondoso. Você acha que o bom pai, ele quer pegar a vara e corrigir você sempre? Ou você acha que ele quer comprar para você terreno e coisas e fazer tudo que vai fazer você feliz? O profeta falou, não, ele prefere ser, ele deleita na benignidade. Ele diz, tornará em verso 19, ele diz, tornará a apiedar-se de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Está falando sobre a justiça de Deus, sobre as profundezas do mar. Ele diz, mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, conforme jurastes a nossos pais, desde os dias antigos. Deus, Ele diz, eu vou lançar isso no profundeza do mar. Eu não quero que você mais atrapalhe por isso. Eu sou bom juiz. E a justiça de Deus é fundamental para a sua salvação, porque é a justiça que traz ordem
É a justiça que traz ordem em caos. Em caos. É a justiça que traz ordem através de doença. É a justiça que resgata a sua vida. Eu quero falar para você, não fique fugindo da justiça de Deus. Seja justo. Sente-se justo no seu coração, na sua alma, reto com Deus, alinhado com Deus. Como eu comecei a sentir, poxa, eu não preciso fugir mais da polícia, porque eu não tenho nada na minha ficha. Também aqueles que pediram perdão a Deus, arrependeram seus pecados, não precisam mais fugir do juiz. O juiz não é irado, o juiz não é aquele que vai só castigar, é aquele que vai trazer a benignidade para a sua vida. Em Romanos capítulo 5 e 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha, você tem que entender nesta noite, a gente pode matar em sacrifício o mundo inteiro, mas esse sangue não ia fazer a propício, né? Propiciação dos pecados. Nós podemos matar cada ovelha nesse mundo, mas não iria fazer a diferença. Mas o sangue do precioso Jesus Cristo, que foi derramado por nós, é a única coisa que faz você tornar justo. Tem gente, mas pastor, você não sabe o tamanho que eu errei, você não sabe como eu caí, você não sabe na minha condição. Eu não preciso saber, porque o juiz sabe de todas as coisas. E o juiz está pronto para trazer ordem a caos. Ele está pronto para trazer amor aonde faltava amor. Ele está pronto para resgatar aquilo que foi perdido. Isso é a justiça de Deus. Em Romanos 5, 6 até 8 diz: mas Deus prove o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção, éramos ainda pecadores e Cristo morreu por nós. O pecado que você cometeu hoje, Cristo sabia disso quando Ele morreu no cruz de Calvário. Ele já morreu por isso. O pecado que eu vou cometer ainda, Deus me livre, não preciso, mas Deus está esperando lá com seu sangue para aplicar e dizer: olha, eu já paguei o preço. Ainda que éramos pecadores, não que éramos justos, não que merecemos, não que merecíamos, não. Ele diz, porque Cristo ainda, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém que se anime a morrer. O justo morreu para nós. O justo morreu para você. E finalmente, terminando, quero que nós vamos para o livro de Zacarias, capítulo 3. Para mim, isso é o fundamental, a escritura, de entender a justiça de Deus para nós. É algo profundo, se você consegue entender, ó. Em Zacarias capítulo 3, nós podemos ver, o profeta está vendo uma cena lá. Imagina, ele está vendo o tribunal. E vendo o tribunal, ele consegue ver o sumo sacerdote Josué, a qual está diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então, nessa porção de escritura, Zacarias está vendo o tribunal. Ele está vendo ali o Josué, e verso 3 diz: Josué, o sumo sacerdote, que era, o único trabalho dele era ser puro, limpo, reto, mas ele estava vestido de trajes sujos, e estava em pé diante do anjo. Então ele está no tribunal, ele é o réu, né? Ele é o réu, e o Satanás é o seu nome. Satanás significa acusador dos irmãos. E ele está lá para opor Josué, porque ele tem trajes sujos.
Josué está errado? Sim, está errado. Josué merece uma punição? Sim, merece a punição. Josué fez algo errado? Sim, fez algo errado. E ali, quando ele fez algo errado, quem estava esperando ele foi o próprio Satanás para dizer: você fez algo errado, apanhei você. E trouxe ele para o tribunal. Mas ali é o juiz. Em verso 2, é aquilo que é a sentença que saiu do juiz. O anjo do Senhor disse para pronunciar o julgamento a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Ou seja, nesse momento, o sumo sacerdote estava esperando esse julgamento de: você não está certo, você estava em pecado, você tem trajes sujos. Mas em vez disso, o juiz fez um julgamento meio estranho de tudo isso. E ele diz para o Satanás, aquele que era o promotor, vamos dizer, o promotor de justiça, aquele que levantava a acusação de Josué, falou: o Senhor te repreende. Ou seja, volte para onde você for e parar de acusar os meus. E eu imagino nessa cena, o Satanás ficou falando: mas juiz, você está sendo injusto. E Deus: eu não posso ser injusto, porque eu sou bom juiz, eu sou justo. E olha, talvez o Satanás venha sussurrando nos seus ouvidos, falando para você, cada vez que você pecar: poxa, olha só, por isso você não deve ir para a igreja não, por isso você não deve ir para o tribunal não, corra para a justiça, corra fugindo, foge da igreja, foge da presença de Deus. Não é estranho que quando Adão e Eva pecaram, que eles fugiram da presença de Deus, e Deus tinha que procurar eles. Mas a justiça de Deus estava lá para procurar eles. Foi lá dizendo: cadê você, Adão? Ele não estava perguntando porque Deus não sabia onde estava Adão. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele estava perguntando: cadê você, Adão? Por que você não está vivendo mais na minha presença? Por que você não está vivendo mais na minha glória? Cadê você, irmão? Cadê você, irmã? Por que você não está mais vivendo na minha graça, na minha misericórdia? Você pensava que é de vara só, de castigo só, que Deus é brabo, que a igreja é braba, que não recebe você. Essas são mentiras que o inimigo vem falando no seu ouvido, porque ele sabe que no minuto que você aproxime o juiz, apesar de você, como Josué, ter tudo contra você, apesar de você ter cometido todos os erros, os pecados, o Satanás nem quer que você apareça no tribunal, porque ele já sabe qual vai ser a resposta. Ele já sabe que a resposta era e sempre será o mesmo: o Senhor te repreende, Satanás. E nessa noite, aproxime o trono da graça de Deus, porque para você ser justo, só viverá pela fé. Você não pode conseguir isso de mérito, não. O justo apenas viverá pela fé. Aproxime o juiz, aproxime o tribunal, aproxime tudo isso, porque Deus está querendo falar para você: assim que você aproxime, mas não sabe, juiz, que eu fiz isso é errado. E o Satanás está lá dizendo: poxa, fez errado sim. Sabe, a única condenação que vai chegar para você é se você não ir para o tribunal. Vou repetir: a única condenação que vem atrás de você é se você não vá para o tribunal, é se você não procure o juiz. Porque o juiz está lá com a mesma conclusão: o Senhor te repreende, Satanás. Ele está querendo que você vive em comunhão com Ele. Ele não está querendo que você se afaste mais da presença dEle, não. Ele está querendo
que você se vive na sua presença. Em Romanos 4:3 diz assim: o Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Abraão não teve escritura, lembra? Abraão não teve isso. Ele apenas teve o chamado: aproxime, Abraão. Aproxime, Abraão, e eu vou mudar o seu nome. Aproxime, Abraão, e eu vou mudar a sua história. Ah, mas Deus, eu não sei. Aproxime, irmão, e eu vou mudar a sua família. Mas pastor, você não sabe como que é. Eu não preciso saber, só Deus precisa saber. Ele diz para Abraão: aproxime. Porque é assim, olha, a justiça é assim. É sendo chamados retos. É quando você é chamado reto, correto, alinhado com Deus. Quando você aproxime a Deus, e você aproxime o juiz, e você reconhece os seus pecados, e você toma a decisão de viver na graça de Deus, a única que vai ser repreendido não é você, mas é o Satanás. Porque Abraão creu em Deus, aproximou de Deus, e isso foi imputado para a justiça. Sabe quando Paulo escreveu sobre adoção? Adoção, né? Adoção. Ele não estava falando de uma criança recém-nascida sendo adotado assim. Ele estava falando de um costume romano. Ele estava falando, aqui na minha. Ele estava falando, é quando alguém chamar outro, que é de outro nome, outra herança, outra história, outra família, endividada, não tendo direitos, nada. Foi assim que era o costume romano, em que o senhor de uma casa, de uma família, ele ia chamar até o escravo, não importava de quem era, e ele chamava uma grande festa, os romanos. Chamando grande festa, fez o quê? Ele chamava essa pessoa que não era filho dele, que não era Abraão, que não era judeu, que não era da sua linhagem. E ele chamava uma pessoa dessa, não importa, pode ser um escravo, não importa quem era, e falou, diante de uma grande multidão de pessoas que estavam assistindo, presenciando isso: este é meu filho, a partir de agora, pois ele tem meu nome, ele tem a minha herança, ele tem os direitos da minha casa, ele tem o direito de pegar o cheque e escrever o cheque e ir para o banco, porque esse agora é meu filho. Mas não é o seu filho, é um escravo. O Senhor te repreende, Satanás. Quando Paulo escreveu sobre isso, em Romanos 8:23, quando ele falou sobre isso, ele está falando sobre a adoção que nós recebemos, o qual nós chamamos Abba, Pai. Ou seja, que nós respondemos a esse amor de Deus dizendo: obrigado, papai. Obrigado, papai, por me chamar na minha família. Imagina a emoção que existia quando alguém que era endividado, quando alguém que não tinha herança, quando alguém que não tinha nada foi adotado, um adulto de uma família prestigiada. E agora imagina o prestígio que tem quando Deus chamou seu nome e diz: você é justo, você Ricardo é justo, você Gabi é justo, você Wagner é justo, você Jackson é justo, você irmã Francisca é justo, você é meu filho. Quando chamava isso, tudo mudou. E eu tenho certeza que tudo também vai mudar, se você deixar o bom juiz chamar o seu nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento eu oro para que o Senhor possa entrar a toda a casa de quem estará assistindo. Para aqueles que se sentem longe de Ti, para aqueles que se sentem afastados da Tua presença, para aqueles que se sentem como refugiados da Tua presença.
fugindo de um lugar para o outro para achar algo que só pode achar na tua presença. Nós oremos para nós saber como aproximar da tua presença, da tua glória. Oh, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor possa dar força, possa dar, Senhor Jesus, certeza, possa dar, Senhor Jesus, como reconhecer nossos pecados e aproximar o juiz, sabendo que o Senhor está próximo, o Senhor está pronto a receber-nos. Aleluia, em nome de Jesus. Deus está querendo fazer algo na sua vida. Onde você está, levante suas mãos. Espírito de Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus. Liberdade Tenha aqui. liberdade na minha vida. Espírito Santo. Isso, convida Ele. Espírito Santo. Se você está querendo reconciliar com Deus, manda mensagem aqui para nós. Aqui. Queremos falar para você. Espírito de Deus. Mais importante, Espírito Deus está de querendo falar